Eu vou, eu vou pedir para um aluno meu que está aqui próximo de mim para me auxiliar aqui, para que a gente possa formatar com mais rapidez essa aula, tá? Que você vai ter que me auxiliar aqui. Eu estou naquela, já está gravada a aula, sendo gravada, ela está naquela fase que eu preciso colocar o PowerPoint. Pode subir, já falei com eles que você vai fazer isso para nós. Olha. Já está aparecendo para eles? Não, ainda não. Só está gravando, né? A imagem, mas o PowerPoint ainda não está lá. Se quiser reiniciar, Apresentar agora. Apresentar uma janela. O programa PowerPoint, a gravação, acho que ficou de lado. Mas será que ele está a tela com o PowerPoint, com a matéria? Ah, isso. Essa aqui ela teria que sair daí, né? Uhum. Tem duas abertas. Essa aqui é o programa. Né? Peraí. Tem que compartilhar, né? É isso aí, compartilhar agora vai. Isso. E agora tá. Perfeito. Permitir. Então vai. Vou voltar no inicial, né? No início dela. No início da aula. Primeira, mais em cima, mais esta pra cima. É isso aí. Perfeito. Bem, boa noite. Vocês estão conseguindo ver a tela do PowerPoint? Tá ok, hein? Oh, que maravilha. E o som, tá tudo bem? Ouve bem? Muito bem, ok. Bom, meus queridos, resolvido um pequeno problema no início aqui, vamos trabalhar hoje, dando continuidade às nossas aulas de ética, aqueles temas que nós tangenciamos na aula passada, que são os impedimentos e as incompatibilidades. Eu disse para vocês que seria importantíssimo a gente trabalhar de forma detalhada essas duas questões que envolvem a nossa aula de ética. Antes de iniciar, vamos ver o que se lembra já que nós falamos rapidamente sobre impedimentos e incompatibilidade, o que são, afinal de contas, esses impedimentos e essas incompatibilidades? Quem gostaria de dizer em duas palavras o que são esses impedimentos e incompatibilidades? Vamos tentar? Andressa, quem mais? A Pietra. O que são esses impedimentos e incompatibilidades? Alguém se arrisca a dizer para nós? O Beraldo. Vamos lembrar o que são esses impedimentos e essas incompatibilidades. Ok. Eu tenho certeza que todos sabem, né? Tem ideia do que se trata. Isso, estou vendo aqui a Michele. Incompatibilidade é restrição, exatamente, exatamente. Ok, esses impedimentos e essas incompatibilidades, de maneira geral, né, são restrições que são impostas ao exercício da advocacia. E essas restrições, elas estão previstas no artigo 27, 28, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia. Muito bem, mas qual seria
o motivo do legislador estabelecer algumas restrições ao exercício da advocacia. E qual é o objetivo, afinal de contas, dessas restrições? Alguém gostaria de nos informar, dizer para nós? Qual seria o motivo dessas restrições? Vamos, então, avançar aqui para que vocês consigam, para que nós consigamos formalizar um conceito desses dois instrumentos que a advocacia tem lá no seu estatuto. As incompatibilidades se caracterizam por ser uma restrição total ao exercício da advocacia. Então, muito bem, eu estou vendo aqui que a Michele, mais uma vez, coloca lá, né? Ela responde perfeitamente. Quando eu estiver falando em incompatibilidades, eu estou falando em restrição total ao exercício da advocacia. Quando eu falar em impedimentos, eu estou falando em proibição parcial. Então, nós temos que estar atentos, porque a incompatibilidade ela é uma restrição total ao exercício da advocacia e os impedimentos apenas parcial. A lei ainda especifica de forma clara quais são essas incompatibilidades e quais são os impedimentos. É sobre este assunto que nós vamos trabalhar essa aula e eu quero contar com a participação de vocês bastante ativa, tá? Então, vamos, nesse quadrinho aqui, sintetizar essa ideia. O Estatuto traz no seu artigo 27 o seguinte: a incompatibilidade determina a proibição total, e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Então, para que vocês possam visualizar, para ficar bem claro, está aí, incompatibilidade, proíbe você de advogar de forma total. Impedimento, proíbe de forma parcial, ok? Então, você visualizando esses dois instrumentos, fica mais fácil para nós avançarmos aqui para frente. Vamos ver os casos de incompatibilidades. O artigo 28, ele vai relacionar todas as situações em que o advogado, profissional do direito, fica incompatível. Ora, se eu estou dizendo que ele fica incompatível, eu estou dizendo que ele fica totalmente proibido de advogar. O inciso 1 do artigo 28 estabelece ser chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Muito bem. No Brasil, nós temos 3 níveis do Poder Executivo. Eu tenho o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Ora, quem é chefe do Poder Executivo no nível municipal? Quem vai responder para mim? Quem chefia o Poder Executivo no município? Muito bem, Wilson, é o prefeito. Ora, o advogado que se eleger prefeito, ele está totalmente proibido de advogar no período em que ele estiver no exercício do mandato. Nós temos um caso aqui muito bem fácil exemplo, é o prefeito de Cuiabá, o Emanuel, ele é advogado. A partir do momento que ele tomou posse como prefeito, ele torna-se totalmente incompatível para advogar. No Poder Executivo Estadual, quem é o chefe do Poder Executivo Estadual? Quem chefia o Poder Executivo Estadual? O governador, Wilson. Muito bem. A partir do momento, se porventura um governador que for advogado, a partir do momento que ele assumiu o mandato, ele torna-se incompatível. Por aquele período, ele não pode advogar. Então, há uma incompatibilidade. No plano federal, quem nós temos como chefe do Poder Executivo no plano federal? O presidente da República. O presidente da República, se for governador, se for advogado, ele torna-se incompatível naquele período que ele estiver no mandato. Muito bem. Mas vamos nós, agora, verificar a questão que foi colocada em seguida.
os membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Nós temos que separar duas coisas. Nós temos o Poder Legislativo, que no município, quem é Poder Legislativo no município? Os vereadores, né? No Estado, os deputados. Né? Na área federal, como o nosso sistema é bicameral, nós temos os deputados federais e os senadores. Todos os membros do Poder, o Congresso Nacional, Wilson, muito bem, todos os membros do Poder Legislativo, tanto na esfera municipal, estadual, distrital e federal, eles, se estiverem na mesa do Poder Legislativo, eles tornam-se incompatíveis. Ué, mas o que é estar na mesa? Está na direção do Poder Legislativo. Está na direção, é ser presidente da Câmara Municipal, ser presidente da Assembleia Legislativa, ser presidente da Câmara dos Deputados, ser presidente do Senado Federal, ou seu vice-presidente, ou secretário, ou tesoureiro. Então, todos aqueles que compõem a direção do Poder Legislativo tornam-se incompatíveis. Perfeito? Então, alguém que tem alguma dúvida nesse momento, que gostaria de nos perguntar, ou até mesmo de contribuir com mais alguma coisa com relação ao poder, aos membros da mesa do Poder Legislativo? Nós temos que destacar o seguinte, agora eu vou explicar. Se o vereador, o deputado ou o senador não fazer parte da mesa, ele não é incompatível, tá? Ele vai ser impedido, mas isso eu vou deixar para explicar um pouquinho mais adiante, ok? Então, vamos ao inciso 2. Ao inciso 2. Só um minutinho. Vamos ao inciso 2. Aqui eu estou com um pequeno... Vamos lá, só um segundinho. O inciso 2. 2. Está precisando... Só um minutinho, tem alguém pedindo permissão para entrar aqui, já vamos autorizá-lo, tá? Bom, se você for membro do Poder... o inciso 2. Ser membro de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça da Paz, juiz classista, bem como de todos que exerçam a função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Todos esses membros de órgãos listados no inciso 2 são incompatíveis com a advocacia. A justificativa para isso. Por quê? A justificativa de se proibir figuras como juízes e promotores de atuarem como advogados é bem óbvio, né? Como que ele vai julgar e vai defender? Como que ele vai acusar e vai defender? Né? Então, o artigo 95, parágrafo único, inciso 5 da Constituição Federal, já coloca uma situação interessante. Enquanto o juiz, o promotor, estiverem no exercício das suas atividades, eles são incompatíveis. Ao se aposentarem, eles poderão advogar, mas terão que obedecer um período de 3 anos de quarentena. Está na moda agora falar quarentena, né? Então, os juízes e promotores aposentados só podem advogar após 3 anos que estiverem fora do exercício daquela atividade. Aí eles podem acabar, né? Vocês vão ver que eles vão ficar nesse período sem poder advogar, tá? Por 3 anos. Ok? Alguém teria, o Arthur, Michele, o Wilson e os demais que estão nos assistindo, teria alguma colocação a fazer? Seria o momento. O Jorge, nós estamos vendo aqui a relação a relação daqueles que exercem cargos no Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais, e que ficam, né, incompatíveis, tá ok? Vamos avançar mais um pouco, então. O inciso 3 do artigo 28. Ser ocupante de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações, em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Olha, outra situação que vai gerar as incompatibilidades.
O cidadão que ocupar cargos ou funções de direção em órgão de administração direta, no caso de secretarias, de ministérios, né, ou indireta, nas fundações, nas autarquias, né, ou em empresas controladas pelo poder público, ou concessionárias de serviço público, água, energia, telefonia, esses cidadãos, enquanto estiverem ocupando cargos ou funções de direção, tornam-se incompatíveis com a advocacia. Este inciso, então, se refere a pessoas que possuem poder de decisão, de forma a influenciar outras pessoas. É por isso que ele fala em diretores, ou seja, não estende aos servidores. Os servidores desses entes, eles não são incompatíveis, eles são impedidos. Daqui a pouco nós vamos ver a diferença entre incompatibilidade, tá, e feito. Empresas concessionárias de serviço público, ou ainda órgãos da própria administração pública, geram para seus diretores a incompatibilidade, tá? Nesse sentido, o parágrafo 2º do artigo 28 da OAB prevê o seguinte, vamos ler o que está no parágrafo 2º do artigo 28, está lá. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3, que é esse nós temos que ler, os que não detêm um poder de decisão relevante sobre o interesse de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Aqui, nós temos uma situação que mostra para nós que existem algumas exceções que daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. O parágrafo 2º, então, já estabelece, né, que é só quem tem poder de decisão. Vamos adiante? Inciso 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário que exerçam serviços notariais e registro. Esse outro, o inciso 4, relaciona aquelas pessoas que têm cargos ou funções que estão ligadas, direta ou indiretamente, a qualquer órgão do Poder Judiciário. Ou aqueles que exercem serviços notariais de registro, seus cartórios, né? Então, vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Aqueles que ocupam cargos ligados ao judiciário, além dos membros do judiciário, juiz, promotor, né, etc., os assessores de magistrado, também estão exercendo atividades incompatíveis com a advocacia, tá? É importante a gente ter em mente que todo aquele que estiver direto ou indiretamente ligado ao judiciário torna-se incompatível. Tá? O oficial de justiça, né? O pessoal que trabalha em escrivania, todos esses tornam-se incompatíveis. Perfeito? E a Lei 8.935, que é a que regula as atividades notariais de registro, proíbe no artigo 25 os cartorários de exercer atividade de advocacia. Olha o que diz o artigo 25 da lei que regulamenta as atividades de registro notariais. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com a advocacia. Perfeito? Ou seja, donos de cartórios, pessoas que atuam, são cartorários, tabeliães, etc. tal, estão incompatíveis para exercer a advocacia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Teria alguma dúvida até aqui? Podemos ir adiante? Esse é o momento que nós teríamos para trocar ideias. Qualquer pergunta que tiver que ser feita, estamos aqui para que os podermos responder. Então, podemos ir adiante, né? O Raul, logo ali atrás, ele fez uma pergunta se eles precisam pedir licença, suspensão ou algo do tipo quando eleito aos cargos. É com relação aos membros do Poder Executivo e da mesa do Legislativo, quando eles assumem, eles precisam pedir, Raul, a licença, porque esses mandatos são temporários, né? O cidadão se elege para prefeito, para governador, para presidente da República por 4 anos, permitindo uma reeleição. Então, ele pede uma licença. Nesse período de licença é que ele fica incompatibilizado para advogar, tá, Raul? Desculpe agora que eu vi sua pergunta aqui, estou respondendo um pouquinho atrasado. Tá? Mas vamos adiante, vamos ao inciso 5. Ser ocupante de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Qualquer que seja a atividade que o cidadão exercer, que for vinculada à atividade policial, ele torna-se incompatível, qualquer que seja, tá?
os policiais militares, é claro, os bombeiros, né? E quem estiver ligado a ele, os peritos criminais, tá? São todos incompatíveis. Qualquer atividade que tiver vínculo com a atividade policial torna o seu ocupante incompatível. Perfeito? É o que estabelece o inciso 5 do artigo 28. Vamos adiante. O inciso 6. Ser militar de qualquer natureza nativa. Não interessa se ele é do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Enquanto ele estiver na ativa, ele está incompatível, não pode advogar. Agora, quando os militares são reformados, a gente não fala que o militar aposenta, a gente diz que ele foi para a reforma. Quando os militares foram reformados, aí ele pode advogar, mas na ativa ele é completamente incompatível. Pode ser de qualquer uma das áreas, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica. Estando na ativa, é incompatível. Perfeito? O inciso 7. Ser ocupante de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Essa incompatibilidade, ela recai sobre servidores que, de alguma forma, arrecada ou lança ou fiscaliza tributos ou contribuições, tá? Agora, existem alguns tipos, por exemplo, os fiscais de obras e fiscais do PROCON, eles não são incompatíveis, porque eles não arrecadam tributos. Eles só recaem sobre quem lança, fiscaliza ou arrecada tributos. Perfeito? Então, o fiscal da prefeitura, que fiscaliza o ISSQN, que fiscaliza a questão do IPTU, que faz lançamento, esse está incompatível. O que o agente de fiscalização do Estado, que trabalha na Secretaria da Fazenda, esses são incompatíveis, porque eles arrecadam, eles fiscalizam, né? Fazem lançamento desses tributos. Fora disso, para que ele não tenha incompatibilidade, só se ele se aposentou. Ele estando na ativa, ele vai estar incompatível. O inciso 8. Ser ocupantes de funções de direção e gerência em instituição financeira, inclusive privadas. Olha que interessante. Não interessa se é banco privado ou particular. Quem estiver na gerência fica incompatível. Nós falamos aqui na gerência, tá? Quem for escriturário, caixa, não é incompatível. Agora, se for gerente, se tiver cargo de poder de decisão, diretor e gerente, aí sim ele fica incompatível, tá? E mesmo, vamos imaginar que ele é um gerente de banco. Mesmo se ele tirar uma licença, mas se continuar como gerente, ele ainda vai continuar incompatível, tá? Ele só acabará a incompatibilidade quando ele se aposentar ou deixar de ser definitivamente gerente. A Michele me faz uma pergunta. Fiscais do PROCON são impedidos, né? Os fiscais do PROCON, o Michele, não são impedidos, porque eles não têm poder de arrecadar ou fazer lançamento de tributo. Eles podem multar, tá? Excelente pergunta, viu, Michele? Os fiscais do PROCON, eles não são incompatíveis, tá? Eles vão ter impedimentos, que a Michelle está colocando aqui. Ele não é incompatível, ele vai ter um impedimento de fiscalizar, que nós vamos explicar agora, Michelle, com essa relação, mas excelente colocação que a Michelle fez aqui. Lembrando, tá? Fiscais do PROCON, fiscais do CREA, né? Eles têm impedimento e não incompatibilidade. Muito obrigado. Vamos mais adiante. O inciso 8, aqueles que estamos falando aqui, né, ocupantes de funções financeiras, que são os bancos, né? Os gerentes são incompatíveis, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. Quais são as consequências disso? Né? O que vai gerar essa incompatibilidade, né? Vamos ver. Vimos que as incompatibilidades ocorrem, então, quando eu exerço uma atividade que é incompatível com a minha atividade de advocacia. Qual é a consequência disso para mim? Depende, né? Eu tenho dois tipos de incompatibilidade. Eu tenho a incompatibilidade temporária e tenho a incompatibilidade
Só um minutinho. Deu um pequeno... Eu tenho a temporária definitiva, perfeito? Deixa eu... Opa, estou me perdendo aqui nas teclas. Achamos. Temos a temporária e a permanente. Vamos dar uma olhadinha. Quando a incompatibilidade for temporária, nós estamos no caso de uma licença. Lembra que nós falamos que quando o advogado se elege prefeito, governador ou presidente da República, ele não precisa pedir o cancelamento da OAB dele. Ele pede uma licença para aquele período em que ele estiver exercendo o cargo de prefeito, de governador ou de presidente da República. Agora, se a incompatibilidade tiver caráter permanente, aí sim, ele tem que pedir o cancelamento. O cancelamento da sua inscrição na OAB. Então, são duas situações que ficam colocadas. Incompatibilidade temporária gera licença. Na licença, o advogado está livre de pagamento da mensalidade, não está obrigado, da anuidade, desculpe, não está obrigado a votar nas eleições da OAB. Mas ele não pode advogar, tá? Isso na licença. Agora, e continua com o mesmo número da OAB. Tá? No cancelamento, que é quando ele tiver uma incompatibilidade permanente, o cancelamento já não. Cancela-se a sua inscrição na OAB, ele volta a ser bacharel, tá? Vamos ver o que diz a OAB com respeito à incompatibilidade temporária? Está lá no artigo 12 do nosso estatuto. Licencia-se o profissional que... 2. Passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Então, o artigo 12 já deixa para nós bem claro essa situação, né? O advogado que passar a exercer em caráter temporário uma atividade incompatível não vai tirar licença, perfeito? O artigo 11 fala na questão do cancelamento da nossa inscrição. Cancela-se a inscrição do profissional que, para inciso 4, passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Então, lá no 12 é a licença, aqui no 11, em caráter definitivo, é o cancelamento. Quando você cancela, você deixa de ser advogado, volta a ser bacharel, tá? Volta a ser bacharel. O parágrafo 1º do artigo 11 diz o seguinte: ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. O que diz o artigo 11 desses incisos? Esse que está no vermelho aí, ó. O advogado que, inciso 2, sofrer penalidade de exclusão. Se um advogado for penalizado por exclusão do quadro, automaticamente o OAB cancela a sua inscrição. Se vir a falecer, óbvio, né? A partir do momento que for comunicado, que a OAB for comunicada, cancela-se, né? 4, passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Vamos imaginar um advogado que venha a ser aprovado no concurso da magistratura. Ele é aprovado no concurso da magistratura. Ao ser aprovado no concurso da magistratura, ele tem que, para tomar posse, ele tem que comunicar ao AB que vai tomar posse a partir daquela data e a sua inscrição vai ser cancelada, porque a função do juiz o torna incompatível para advogar. Até aqui estamos indo bem, está muito rápido, alguém teria alguma colocação a fazer, alguma questão a levantar? Nós estamos falando, então, das situações que geram incompatibilidades, né? Que pode ser temporária ou pode ser apenas definitiva. Né? Então, vamos adiante.
Seguindo ainda, dentro das incompatibilidades e impedimentos, agora nós vamos ver os impedimentos. Gente, lembrando mais uma vez, incompatibilidade, você está totalmente proibido de exercer a advocacia, tá? Na incompatibilidade que nós vimos agora atrás. Agora vamos ver os impedimentos. No impedimento, o que caracteriza o impedimento? Você fica limitado parcialmente de advogar. Tá? O artigo 27 do Estatuto já coloca nesses termos, tá? O impedido, ele continua inscrito no OAB, ele pode advogar, mas tem restrição para advogar. Vamos dar alguns exemplos, de forma que a gente fique mais fácil para nós entendermos, né? Os artigos do 29 ao 30 do Estatuto fazem referência a essas pessoas que ocupam cargos públicos, né? São impedidos. Vamos ver o que diz o artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculado à entidade empregadora. Existe uma regrinha fácil para você não esquecer isso. Você está impedido ou impedida de advogar contra quem te paga. Tá? Contra a fazenda pública que te paga. Então, é uma regrinha fácil de lembrar. Vamos dar um exemplo aqui para facilitar, para você entender. Vamos imaginar que você seja servidor ou servidora da Prefeitura de Várzea Grande. Você trabalha na Secretaria de Educação da Prefeitura de Várzea Grande. Aí você também é advogado ou advogada. Você pode advogar? Pode. Você não está incompatível, você está impedido. Mas como assim, professor? Você pode advogar contra todo mundo, menos contra o município de Várzea Grande. Então, o impedimento é esse. Por que eu não posso advogar contra o município de Várzea Grande? Porque eu sou servidor público de lá, ou servidora pública de lá. Eu não posso advogar contra quem me paga, contra a fazenda pública que me paga. Ah, mas eu poderia entrar com ação contra o município de Cuiabá? Poderia. Você não é funcionário da Prefeitura de Cuiabá, você é de Várzea Grande, né? Na esfera estadual, vamos imaginar que você trabalhe na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Perfeito? Você teria algum impedimento? Quem saberia me responder? Servidor público da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Ele está impedido de advogar contra quem? Quem vai se manifestar aqui no chat? Contra quem estaria impedido de advogar? Vamos lembrar? Se você é servidor do Estado e é advogado, você fica impedido de advogar, Michele, contra o Estado de Mato Grosso, não é só contra a SEMA, não. Qualquer órgão do Estado, você não pode advogar contra ele, tá? Então, o impedimento é contra os órgãos estaduais. Você não pode advogar contra a Secretaria de Educação, de Saúde, contra o Detran, em geral, o Estado em geral, tá? Agora, você poderia advogar contra prefeituras, contra municípios? Poderia, sem nenhum problema. Poderia advogar contra qualquer município. Poderia advogar contra a União, né? Entrar com ações contra a União. Ah, tá. E se eu for um servidor do INCRA? Vamos imaginar que eu sou advogado, mas passei num concurso para o INCRA, estou trabalhando lá no INCRA. Eu teria algum impedimento para advogar? Quem poderia me responder? Eu sou servidor do INCRA. Eu teria algum impedimento para advogar? Tem sim, Wilson. Eu estou impedido de advogar contra a União, porque o INCRA é uma autarquia, né, pertencente à União. Então, eu não poderia advogar contra nenhum órgão federal. Contra nenhum órgão federal. Mas poderia entrar com ações contra o Estado, contra os municípios, menos contra a União. Perfeito? Ficou entendido, então, a questão do impedimento? A regra é essa. Você não pode advogar contra quem te paga. Entre aspas, é para a gente lembrar. Tranquilo, é fácil de lembrar. Perfeito? O artigo 30, inciso 2, lá do Estatuto.
são impedidos de exercer a advocacia. Opa, desculpe. Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mistas, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Depois tem um parágrafo que eu vou comentar. Olha, quem são os membros do Poder Legislativo? Se for no município, os vereadores. Se for no Estado, os deputados estaduais. Se for na esfera federal, deputados federais e senadores. Estes listados aqui não pode advogar contra nenhum ente público. O vereador pode advogar? Pode, se ele não for da mesa, mas só contra iniciativa privada. Ele pode fazer divórcio, pode advogar na área criminal, ele não pode entrar com ações, por exemplo, contra o Estado de Mato Grosso, contra uma prefeitura, contra um órgão qualquer permissionário, por exemplo, não pode entrar contra o DAI, contra a Águas Cuiabá, contra a Energisa, ele não pode. Nem vereador, nem deputado, nem estadual, federal, nem senador, tá? Ele fica proibido de entrar contra entes públicos, tá? Entes públicos não pode. Contra ou a favor de entes públicos. Perfeito? O Wilson colocou ações públicas, ações que envolvam, né, entes públicos, né, Wilson? Os membros do Poder Legislativo não pode ingressar com elas, tá? Mas o parágrafo único traz uma exceção. Não se inclui nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Olha que interessante. Olha que interessante. Os docentes do curso jurídico. Vamos imaginar que nós tenhamos um professor da Universidade Federal de Mato Grosso que dá aula de Direito Constitucional ou Direito Civil lá na UFMT. Ele é professor da UFMT, dá aula lá no UFMT no curso de Direito. Ele poderia entrar com ação contra o UFMT? Exatamente isso, pode. Ah, professor, mas você não falou que não pode entrar contra quem te paga? Mas essa é uma exceção. Né? O parágrafo único fala que não se inclui, nas hipóteses do inciso 1, os docentes dos cursos jurídicos. Então, se você... Vamos imaginar um professor da UNEMAT. A UNEMAT é a Universidade Estadual de Mato Grosso. Se você é professor lá da UNEMAT e é advogado, você pode entrar com ação contra o Estado, contra qualquer coisa, não há nenhum problema. Olha que interessante, né? Mas é exceção, tá? É exceção. Perfeito? Alguém teria alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Tá tudo ok? Tá chegando bem aí? A voz está indo bem? A passagem do slide está muito rápida? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Acredito que sim, né? Qualquer coisa pode mandar. Manda aqui. Tá bom, Arthur, que bom. Está chegando bem aí, tá? Qualquer momento pode interromper, que nós estamos aqui para isso, tá? Olha que interessante. Fica claro que os servidores da administração é permitido o exercício da advocacia. Então, quem é servidor público pode exercer a advocacia. Mas não pode, a parte contrária, ser a fazenda pública. O que eu chamo de fazenda pública? Quem paga, né? É quem paga. Né? A fazenda pública se abrange a administração pública como um todo. A estrutura administrativa do Estado, do município, né? Da União. Agora, a desobediência a essa regra pode expor ao advogado a uma sanção disciplinar. Vamos imaginar, vou dar um exemplo meu aqui. Eu fui servidor público estadual por muitos anos. Por 38 anos eu fui servidor público estadual. Nesse período, eu estava impedido de advogar contra o Estado de Mato Grosso. Eu podia advogar contra tudo que aparecesse, menos contra o Estado de Mato Grosso. A partir do momento que eu me aposentei do Estado, é o meu caso, eu me aposentei do Estado, eu já posso agora advogar contra o Estado, tá? Então, o impedimento é nesse sentido. Eu estou impedido de advogar contra quem me paga, contra a fazenda pública que me pagou. Perfeito? Qual é a justificativa para essa regra? A justificativa para a aplicação deriva do fato de que servidores e empregados públicos são sempre obrigados a agir em favor da administração pública. É um princípio que tem na administração pública, né?
servidores e empregados públicos têm que agir em favor da administração pública. Por isso que ele não pode advogar contra quem o emprega, né? Senão não faria sentido essa regra, tá? É simples você separar a questão do impedimento da incompatibilidade, né? Na incompatibilidade, você não pode advogar em nenhuma hipótese. No impedimento, você pode advogar, desde que não seja contra aquele ente que te paga. Perfeito? Vamos adiante. Um lembretezinho aqui que eu coloquei, né? Atenção até para que vocês não... porque é uma exceção, né? O parágrafo 1º do artigo 30, coloca lá, os docentes jurídicos que dão aulas em universidade não se incluem nessa limitação, tá? Então, lembrar vocês que se é professor de universidades públicas, ele é uma exceção, ele pode entrar contra até quem o paga, tá? Mas é uma exceção, não é comum, não é a regra geral, né? Então, vamos adiante. O inciso 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mistas, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias de serviço público. É aquela questão que eu falei para vocês. Se o membro do Poder Legislativo ele estiver na mesa, na direção do poder, ele é incompatível. Se ele for presidente da mesa, secretário, tesoureiro, ele é incompatível. Se ele está apenas como vereador, deputado, mas não exerce cargo na mesa, aí ele é impedido. Ele é impedido de quê? Ele não pode advogar contra nenhum ente público. Ele só pode advogar na iniciativa privada. Perfeito? Esse impedimento, ele está lá na nossa Constituição. O artigo 54, inciso 2, a linha C da Constituição Federal, estabelece essa regra, né? Ela vale para os deputados federais, estaduais, senadores e vereadores. Está lá, artigo 54, lá. No inciso 2, a linha C. Os deputados e senadores não poderão patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades que se refere ao inciso 1 da linha A. Qualquer entidade pública, o deputado, o senador e os vereadores estão impedidos de advogar contra, tá? Ok? Ficou claro essa colocação? Eu acho que não é assim. Existe uma situação de exceção aqui, dos cargos que exigem confiança. Os cargos de procuradores, advogados e defensores gerais da União, bem como outros dirigentes de órgãos jurídicos que dependem de ato de nomeação baseado em uma relação de confiança. A grande questão é que confere a seus ocupantes um considerável poder de influência política. Ainda assim, tais cargos exigem o exercício da advocacia, que, no entanto, é limitado. Então, os procuradores, advogados e defensores gerais da União, eles têm uma limitação na questão da advocacia. O artigo 29 do OAB diz o seguinte, em relação a eles: é proibido que aqueles que ocupam os cargos mencionados, ou seja, procuradores, advogados e defensores gerais da União, exerçam a advocacia exerçam a advocacia fora do âmbito da função de seus cargos, mesmo que em causa própria. Ou seja, é proibido advogar por fora. Tal proibição justifica-se como uma forma de evitar que esses profissionais se aproveitem de sua rede de contatos de influência política para conseguir cliente em prejuízo de advogados e do interesse público. O que é isso? Os procuradores podem advogar, mas dentro da sua função, dentro daquilo que a função dele ou exige. Os advogados gerais da União, a mesma coisa, tá? Eles têm a carteira do AB, eles advogam, mas só limitado àquilo que lhe exige o cargo que ocupa, perfeito? Ele não pode advogar por fora. Essa que é a regra, tá? Vamos adiante. O artigo 29 que fala lá, ó, os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Então, ele só vai advogar vinculado à função dele.
Ele não pode advogar fora daquilo que a função lhe exige. Perfeito? Eu quero, aqui, dentro do que nós planejamos para essa aula, eu tenho procurado fazer aula dentro de 45 a 50 minutos, para que nós tenhamos, assim, a oportunidade de conversarmos um pouco mais e de sair daqui com nossas dúvidas respondidas, com as nossas dúvidas todas sanadas. O Wilson tem uma pergunta, e é para isso mesmo, esse momento aqui é para as perguntas. Qual é a pergunta que o Wilson tem para nós? Pode fazer, Wilson, a pergunta. Outros que tiverem perguntas, é um momento bom. O Wilson pergunta aqui com relação aos procuradores, né, advogados gerais da União, quando ele se aposenta, ele pode dizer, pode, Wilson, todos esses cargos, a partir da aposentadoria, pode exercer a advocacia sem nenhum problema. Isso vale para todos os cargos, tá? Vale lá aquela questão dos militares, vale para os juízes, promotores, e vale também para os procuradores gerais, advogados gerais e defensores gerais. Aposentou, pode advogar, né? Quem mais gostaria de tirar alguma dúvida? O que eu entendo, assim, que é importantíssimo ficar claro, diferenciando incompatibilidades de impedimentos, tá? Se você conseguir entender isso, fica muito fácil a nossa atividade lá adiante. Por que isso? Porque são dois institutos que nós temos lá dentro do nosso estatuto, que vai regulamentar essas questões que envolvam, né, a nossa prática da advocacia. Então, repetindo mais uma vez, incompatibilidade, ela gera uma proibição total da sua atividade. Impedimento já é uma restrição que é apenas parcial. Ok? Eu quero deixar aqui meus agradecimentos, ainda estou à disposição de vocês. Eu vou colocar essa aula lá na nossa plataforma AVA, tá? Ela vai estar lá, nós vamos fazer esse trabalho. E, indiferente do dia, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, pelo e-mail. Eu estou aberto a qualquer dúvida, qualquer colocação de vocês, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, quero encontrar mais vezes por aí, e em breve estaremos, né, fazendo nossa aula pessoalmente, né? Que eu fico muito mais à vontade em sala de aula do que gravando. Eu ainda não domino muito bem essa tecnologia. Um grande abraço, uma boa noite, bom descanso a todos vocês. Até mais. Abraços. Boa noite, Paulo. Raul. Até a próxima aula. Voltamos a nos encontrar.